Bom, na semana passada, nós estudamos os versículos 7 ao 12 do capítulo 5 de Gálatas. E vimos que Paulo ele usa uma alegoria muito interessante para falar sobre a vida cristã. Paulo vai nos dizer que a vida cristã ela é uma corrida, ou uma jornada, também como dizemos. Ele fala que os Gálatas estavam correndo bem nessa corrida, só que alguma coisa ou alguém os impediu de continuar obedecendo à verdade. E aí então esse alguém nós descobrimos e vimos no texto que eram os judaizantes, que estavam insistindo para os Gálatas de que eles precisavam passar pela circuncisão porque Cristo não era suficiente para a salvação. Somente Cristo não bastava, precisava cumprir o conjunto de regras religiosas que diziam que tinha que passar pela circuncisão, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer o ritual de purificação. Então Paulo escreve para desfazer todo esse engano, desfazer essa mistura de fé com obras. Porque sabemos que o que salva, irmãos, é somente a fé em Cristo Jesus. Ponto. As nossas obras não são para a salvação. São fruto da salvação, não para a salvação. Todo aquele que é salvo tem frutos, tem obras para apresentar. Mas nunca as nossas obras vão convencer Deus a salvar nenhum de nós. Se fosse assim, seria mérito. Se fosse assim, nós entraríamos num moralismo, num legalismo de dizer que a lei, as obras, as nossas boas intenções têm a capacidade de nos salvar, e não tem. Só o que nos salva, irmãos, é a fé em Cristo Jesus. Se você tem uma fé genuína em Cristo Jesus, verdadeira, que você crê no seu coração que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que vai voltar para buscar a sua igreja, então você tem a fé que salva. E essa fé não é fruto seu, não é de quem quer nem de quem corre, é de Deus. A Bíblia fala que essa fé vem de Deus, é Ele que dá. Então parabéns, você está salvo, glória a Deus por isso. Então, Paulo também advertiu que essa persuasão, ou seja, se desviar desse caminho de somente a fé e somente Cristo, não vinha daquele que os chamou, ou seja, não vinha de Deus, não foi Deus que ensinou isso aos Gálatas. E resumidamente, então, foi em cima disso que nós desenvolvemos o nosso sermão, ok? E hoje nós vamos avançar um pouquinho, e só um pouquinho mesmo, porque a gente vai do versículo 13 ao 16, ainda no capítulo 5, e a gente vai fazer a exposição desses 3 versículos aqui. Capítulo 5, verso 13, 14 e 15. Não é até o 16, me enganei, até o 15, do 13 ao 15, ok? E aí você já pode abrir a Bíblia aí, né, para a gente poder localizar. Achou? Ok. Tem no telão também, caso você precise acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Interessante, né, as palavras que Paulo usa aqui nesse pequeno trecho. Ao longo desse escrito, nós temos visto Paulo defender que Cristo não nos salvou para vivermos presos, certo? Nem para trocarmos uma prisão pela outra. Ele já nos tirou da escravidão do pecado, ele já nos tirou da escravidão da lei para nós vivermos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. E é justamente sobre essa liberdade que somente o Evangelho pode nos proporcionar que Paulo continua tratando aqui. Ele ainda está falando sobre a liberdade. Só que há um ponto essencial que ele esclarece aqui, que ele não tinha falado ainda, que ele enfatiza, que a liberdade cristã não é um convite para a irresponsabilidade moral. E aí, meus irmãos, nós entendemos que a graça não é uma licença para pecar, mas a graça é um chamado divino para a santidade, para o amor e para o serviço uns aos outros. E isso é algo que muitos não entendem, que a liberdade que Jesus nos dá não nos solta no mundo à deriva, para fazer o que quisermos ou vivermos de qualquer maneira. Não, irmãos. A liberdade tem um propósito e uma direção. A liberdade que Jesus nos dá nos conduz e nos direciona ao serviço e ao amor ao próximo.
Esse é o propósito da liberdade cristã: amar e servir. É isso que vemos Paulo tratar aqui. Então, o título dessa sessão, tanto é que o título, se você olhar aqui na sua Bíblia, vai estar escrito assim, ó: a liberdade é limitada pelo amor. Então é sobre isso que a gente vai estudar e aprender hoje. E o primeiro tópico que eu gostaria de destacar com vocês desse texto é o quê? É que a responsabilidade da liberdade. Esse é o primeiro tópico, a responsabilidade da liberdade. Vamos ver o versículo 13? Paulo começa dizendo assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. E ele começa lembrando, então, que essa liberdade é um chamado do próprio Evangelho. Vocês foram chamados para serem livres. E ele falou sobre isso no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, lembra? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Você ouviu essa mensagem aqui na igreja. Só que o que acontece é que nós vivemos num tempo onde as pessoas acham que liberdade virou sinônimo de independência. Que viver sem prestar contas para ninguém e fazer tudo o que quer, isso sim é um sinônimo de liberdade. Eu sou livre, então eu faço o que eu quiser. Eu sou livre, então eu não preciso prestar conta da minha vida para ninguém. A gente até usa aquela frase, né? Ninguém paga minhas contas, ninguém paga meus boletos. E a gente associa liberdade cristã com independência. Só que o grande problema, irmãos, não é que o mundo pense dessa maneira, que liberdade está associada à independência. Isso é um problema deles, mas se torna um problema maior ainda quando cristãos acham que liberdade tem a ver com isso. Se torna um problema quando cristãos pensam dessa maneira. Acham que o pensamento de dizer, sou livre, então não preciso prestar contas para ninguém, sou livre e por isso posso fazer o que eu quiser. Cristãos que pensam dessa maneira, isso sim é um problema. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos instrui, meus irmãos. E aí que está o erro, porque não é. A liberdade que o Evangelho nos oferece é ao contrário. Ela não é independência total, mas a liberdade que o Evangelho nos dá e que Cristo conquistou para nós é ainda mais dependência e obediência a Deus. Se você se diz livre, mas continua fazendo tudo o que quer, achando que pode viver de qualquer maneira, você ainda não é livre. Você é escravo dos seus prazeres e você é escravo do pecado. Se você é verdadeiramente livre em Cristo Jesus, você vai ser ainda mais obediente a Deus, você ainda vai ser mais dependente do Senhor. Isso sim é ser livre de verdade. Essa é uma pessoa que entendeu a liberdade que tem no Evangelho. Então, quanto mais livre eu sou, mais dependente e obediente ao Senhor eu tenho que ser, irmãos. E, consequentemente, mais responsável por essa liberdade eu me torno. E aí eu quero repetir porque eu quero dar um exemplo para você. Quanto mais livre eu sou, mais dependente do Senhor eu devo ser. E, consequentemente, mais responsável por essa liberdade eu me torno. Imagina comigo aí o exemplo dos nossos filhos. Quantos têm filhos aqui? Ok. Acho que a grande maioria, né? Só o Juan não tem, o Marco não tem, mas a grande maioria aqui tem filhos. A Ana não tem filha ainda, né, Ana? Então, a Lu também não, a Duda também não. Mas a gente já está falando sobre isso, né, Duda? Gabriel, falta fazer o pedido ainda, né? Para vir o filho do Gabriel e da Duda, ele tem que primeiro pedir em casamento. Vamos lá, vamos agilizar. A igreja vai orar por esse propósito. Toda a igreja unida em uma só fé. Pensa comigo o exemplo do seu filho. Uma criança sozinha, uma criança pode sair sozinha na rua? Não. A não ser que você seja irresponsável, certo? Eu não vou deixar o Arthur, que tem 9 anos, sair sozinho e dizer, vai lá no mercadinho comprar coisa, comprar um litro de leite. Não tem como fazer isso, né? O mundo é um mundo perigoso. Mas um adolescente ou um jovem já pode. O Juan já pode. O filho da Bianca, eu ia falar Kátia, o filho da Bianca já pode. Quantos anos você tem? 14, você já pode sair sozinho. Mas desde que haja uma certa responsabilidade nisso. Sim ou não? Desde que ele não fale com um estranho na rua. Desde que ele não converse com quem ele não conhece. Desde que ele não volte tarde para casa. Desde que ele sempre fale onde ele está, com quem ele está, para onde ele está indo. Não é assim que funciona?
É assim, eu tenho certeza que vocês dão esse limite para o filho de vocês. Você pode sair, mas você tem que me dizer com quem você está, onde você vai, que horas você vai voltar. Senão você não sai. O que é isso? Responsabilidade. Isso é responsabilidade. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós recebemos dele uma liberdade maravilhosa, maravilhosa. Só que essa liberdade também vem acompanhada de uma grande responsabilidade. Não é porque somos livres que temos a possibilidade de ser irresponsáveis moralmente. Isso não pode se passar pela nossa cabeça. E qual é a responsabilidade que nós temos, então, com a liberdade que recebemos? Agora é a parte B do verso 13. Pode deixar ainda o verso 13 ali? Diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, mais claro do que isso eu acho que é impossível, não é verdade? A Bíblia está nos dizendo escancaradamente que a graça não é um alvará para pecar. Não é porque eu sou livre que eu recebi de Deus uma licença para fazer o que eu quiser, pelo contrário. A verdadeira liberdade cristã não é o direito de fazer o que eu quero, mas é não precisar fazer e ainda assim ser feliz. Isso é ser livre de verdade, irmãos. É o poder de fazer o que é certo, dizer não para a carne, não para o pecado, e sim para o Espírito Santo, para as coisas de Deus. Isso é ser verdadeiramente livre. É ser livre do pecado e não livre para pecar. Só que as pessoas confundem. Elas acham que a liberdade é essa licença para viver de qualquer maneira, irmãos. Não é. Não é. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. Agora veja, ao passo que a liberdade não é uma licença para pecar, ela é um chamado para amar e servir. Então nós temos dois aspectos aqui, o que não é a liberdade e o que é a liberdade. Não é uma licença para pecar. Tá, então se ela não é isso, o que ela é? É um chamado para amarmos e servirmos as pessoas. Agora a gente vai ver esse paradoxo bem interessante, porque ele continua dizendo assim, ó: pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Não parece ser um paradoxo, assim, uma coisa que você fica pensando, mas se eu sou livre, por que eu tenho que servir? Se eu sou livre, por que eu tenho que me submeter a um serviço? Mas irmãos, quanto mais livres somos, mais servos devemos nos tornar. Só que não servos por obrigação, e servos por amor. É isso que Paulo está nos ensinando. Portanto, se somos livres de verdade, precisamos amar as pessoas e servir uns aos outros. Esse é o aspecto, uma característica, uma marca espiritual de quem está verdadeiramente livre de si mesmo. Livre do seu egoísmo, livre do seu desejo próprio de dizer eu quero que me sirvam. Nós não fomos chamados para sermos servidos, fomos chamados para servir. Então quem é verdadeiramente livre, não só do pecado, mas de si mesmo, também está livre desse egoísmo, de querer só receber, só ser servido. Façam por mim, façam por mim. E a pessoa nunca consegue fazer nada por ninguém. Essa é uma característica de quem é livre de verdade. Ela consegue servir aos outros, porque ela entende que o evangelho não é só sobre ela, não é só sobre o seu umbigo, é sobre Deus e as pessoas. Então sim, devemos amar ao Senhor e amar as pessoas. E como que nós amamos as pessoas? Não é dizendo assim, Ieda, amo você em Cristo Jesus. Nossa, Ronaldo, amo você, meu irmão, em Cristo Jesus. O verdadeiro sinônimo de amar é servir. A verdadeira característica de quem ama é servir, é fazer algo por alguém. Não adianta eu dizer que amo a minha esposa e não fazer nada por ela. Não adianta eu dizer que amo a minha esposa e não ser capaz de lavar a louça, de secar a louça. Querer só ser servido. Faça por mim, sendo que eu não posso nunca fazer nada por ela. Essa parte da louça tu esquece. Finge que não ouviu. A característica de quem ama de verdade é que essa pessoa serve. Ela serve uns aos outros, ela serve os seus irmãos, ela serve a comunidade, ela serve a sua igreja. Ela serve, irmãos, ela serve, porque ela ama. Essa é a característica do amor, amém? Sem amor, a nossa liberdade vira egoísmo, mas com amor, ela vira serviço. E é isso que nós precisamos entender nesse primeiro tópico. Vamos seguir em frente, porque agora Paulo vai explicar a razão de precisarmos amar e servir uns aos outros. E é o tópico 2, o amor
é o cumprimento da lei. Verso 14, vai dizer assim a palavra de Deus: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Paulo está dizendo que toda a lei de Moisés, todo aquele conjunto de regras intermináveis, de circuncisão, de guardar o sábado, de passar pela purificação, toda a lei de Moisés, com suas regras, mandamentos e prescrições, apontam para um único preceito. Eu estou com um em cada mão. Um único preceito. Qual é esse preceito? O amor. O amor é o princípio de tudo, irmãos. Só que os falsos mestres, eles queriam apelar à lei. E aí Paulo diz assim, ok, vocês querem apelar à lei? Só que saibam que essa mesma lei também fala que ao invés de cumprir todas as suas cerimônias, mais do que isso, vocês precisam amar uns aos outros. Esse apelo de se submeter à lei seria vencido e derrotado pela própria lei. Levítico 19, 18 vai dizer, não procurem vingança, nem guardem ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico é o livro da lei, irmãos, é o livro onde o Senhor entrega toda a lei para o povo. E aí você vê, se você ler lá, que Paulo está fazendo uma referência a esse texto. Em Gálatas 5 ele se refere a esse texto. Todo o preceito da lei aponta para um só. Tudo da lei aponta para uma só coisa, o amor. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Pastor, mas eu ainda não entendi como que isso explica as coisas, como que isso vai fazer sentido para mim. Agora você vai entender, porque Jesus mesmo vai nos dar essa resposta. Projeta para a gente Mateus 22, 36 e 39. E eu vi a Tiffany lá atrás falando com a Adriel, ela deve ter dito, tu prestou atenção no que o pastor falou da louça, né? Muito bem, então uma salva de palmas para o Adriel que já faz. Isso aí. Mateus 22, 36 vai dizer assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus então respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, que é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Irmãos, então quer dizer que o grande mandamento da lei não é a circuncisão. O grande mandamento da lei não é guardar o sábado, mas o grande mandamento da lei é amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e também amar ao próximo, como a si mesmo. Esse é o grande mandamento, e isso muda muita coisa. Porque se é assim que verdadeiramente se cumpre a lei, irmãos. Não passando pela circuncisão, como os judaizantes queriam impor aos Gálatas, ou no nosso caso, cumprindo rituais religiosos, de achar que a religiosidade é o que vai nos salvar, que a religiosidade é o que vai fazer alguma diferença no nosso status diante de Deus, mas o verdadeiro cumprimento da lei é através do serviço santo que fazemos uns com os outros, através do amor. Essa é a verdadeira obediência que Deus espera de nós, que a gente ame as pessoas e sirva as pessoas. Na tábua da lei nós temos dois lados, nós temos os mandamentos de amar a Deus e nós temos o mandamento de amar as pessoas. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, mas se você ama a Deus, você também tem que amar as pessoas. Não há, irmãos, como dizer que você ama a Deus e odeia as pessoas. Não há como você dizer que ama ao Senhor, mas não suporta o seu irmão. Que tipo de amor é esse? Isso é um amor hipócrita, um amor de fariseu. Você não ama. Se você ama a Deus de todo o coração, ame o seu irmão. Eu sei que é difícil às vezes você aguentar e amar, mas se esforce para isso. Não significa que agora você tem que dormir e acordar, amei todo mundo. Nossa, sabe um filme de princesa da Disney? Não, não é isso. Mas se esforce para amar. Dê o braço a torcer. Subjugue o seu orgulho. Entenda que os outros podem sim ser melhores do que você. Entenda que as pessoas podem ter coisas a te ensinar. E que talvez o erro do seu irmão, que tanto te incomoda, você diz, mas tem cabelo feio. Mas aquele irmão, ele fala desse jeito. Aquela irmã fala dessa maneira.
Esse erro dele, na verdade, é o que você está vendo, mas e o erro que tem em você, que os outros também enxergam? Não é? Ninguém é isento de falhas, irmãos. Então, você deve amar as pessoas e as pessoas têm que amar você. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. Se você amar o seu irmão e o irmão amar você, vai dar tudo certo. Principalmente na igreja. Principalmente na igreja, vai dar tudo certo. Então, se é isso que uma vida de fé saudável e verdadeiramente livre em Cristo produz, amor e serviço. Porque quem é verdadeiramente livre em Cristo não vive apenas para si mesmo, mas vive para o bem do próximo. Agora eu te pergunto, ficou mais claro de entender essa parte? Ficou, né? Quem ama, serve. Quem ama, serve. Se você quer obedecer ao Senhor, ame, sirva as pessoas. Então repita comigo, amor e serviço. Isso. Quando você ama seu irmão, você está na prática obedecendo a Deus. Quando você serve as pessoas, você está na prática obedecendo a Deus. Quando você perdoa quem te ofendeu, você estende a mão a quem precisa. Quando você suporta com paciência o fraco e também o chato, você também está obedecendo a Deus. E tudo isso é estar cumprindo a lei. E isso é a espiritualidade verdadeira que Deus espera de nós. Pois não é sobre o tanto que sabemos da Bíblia, mas sobre o tanto que deixamos que as verdades dessa Bíblia nos transformem a ponto de frutificarmos em amor na vida das pessoas e nas pequenas coisas do dia a dia. É sobre isso, irmãos. Quer provar que é verdadeiramente livre? Ame. Quer provar que é verdadeiramente espiritual? Sirva. Não existe homem e mulher espiritual que não ame e não sirva. Isso é hipocrisia. Bem, pois o amor é a expressão mais madura da fé e o cumprimento mais perfeito da lei de Deus. O amor e o serviço. Vamos em frente? Seguindo ao nosso terceiro e último ponto de hoje, agora nós veremos então o perigo da falta de amor. Porque se eu tenho que amar e amar é uma bênção, difícil, mas é uma bênção, qual é o perigo de não amar? Vamos ver o verso 15, o que Paulo vai dizer? Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha que imagem forte que Paulo usa para demonstrar o perigo e as consequências que a falta de amor pode trazer. Ele compara a igreja sem amor com animais selvagens. Animais selvagens que se atacam e se destroem uns aos outros. A marca de uma igreja sem amor. E ele usa termos pesados aqui para demonstrar isso. Ele fala de pessoas que se mordem e pessoas que se devoram umas às outras. Essa é uma linguagem que pode soar chocante, irmãos, mas é uma linguagem muito real. Pois quando a igreja perde o amor, ela deixa de se parecer com o rebanho de Cristo e passa a se parecer com uma matilha de lobos que lutam entre si por causa da sua carnalidade e da falta de empatia. E tem uma frase para o Adriel projetar disso. É a frase do tópico 3. Projeta ali para a igreja ver. Isso. Quando a igreja perde o amor, ela deixa de se parecer com o rebanho de Cristo e passa a se parecer com uma matilha de lobos que lutam entre si por causa da sua carnalidade e da sua falta de empatia. Então, muitas vezes, o problema não é o diabo tentando destruir a igreja. Muitas vezes o problema está no meio da igreja, que se autodestrói pela falta de amor. É triste, irmãos, falar isso, mas é verdade. Pessoas que começam a se morder com palavras, pessoas que começam a se devorar com críticas, com fofocas, com invejas, com disputas entre si. Nisso nunca há vencedores e nisso ninguém sai ileso, irmãos. Todo mundo se machuca de uma forma ou de outra e todo mundo sai perdendo. É por isso que as feridas que mais doem não são as que o mundo causa. Porque as feridas que o mundo causa, Deus cura. Mas as feridas que surgem no meio da igreja, que vêm de dentro para a igreja, essas são as que mais machucam. Porque vem das pessoas que você mais confia. Vem das pessoas que você menos espera. Meu Deus, mas ele era meu irmão, ele estava na igreja comigo. Como é que ele pôde fazer uma coisa dessa? As pessoas, irmãos, elas querem defender a verdade, mas elas acabam machucando com suas palavras. As pessoas querem corrigir o erro do próximo, mas acabam humilhando o seu próximo para fazer isso. Querem exortar o pecado, mas acabam destruindo os seus próprios irmãos. E tudo isso por quê? Porque fazem as coisas sem
amor. O problema não é exortar, o problema não é corrigir, o problema não é defender a verdade, mas o problema é fazer tudo isso sem amor. Isso é o problema. Esse é o grande ponto, irmãos, porque o amor é a balança que vai equilibrar todas as coisas. Sem amor, viramos legalistas, moralistas, fariseus, que querem apenas defender a sua própria verdade, custe o que custar. E nesse sentido, há uma frase que a dona Fran uma vez me falou e eu nunca mais esqueci. E essa frase diz assim: a verdade dita sem amor perde a razão. E ela está certa, irmãos. Sem amor não há cura. Sem amor, há morte. A verdade sem amor, ela mata. A verdade sem amor não edifica ninguém. Ela só destrói o pouco que estava de pé. Então, Paulo nos alerta sobre isso ainda nesse versículo. Ele diz: tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Tenham cuidado, porque nesse tipo de situação, nesse tipo de ambiente, nesse tipo de conversa, ninguém, irmãos, sai ileso. Todo mundo se fere de uma maneira ou de outra. Todo mundo. Uma comunidade que vive se mordendo e se devorando é uma comunidade que acaba se consumindo de dentro para fora. É uma comunidade que se autodestrói. É o que João Calvino chama de a destruição mútua dos santos. Algo que acontece quando nós esquecemos que fomos chamados para cooperar e amar, não para competir. Não estamos competindo uns com os outros, não estamos disputando uns com os outros para ver quem tem mais moral com o pastor, para ver quem faz a melhor abertura de culto, para ver quem vem com a roupa mais bonita para o culto. Irmãos, não estamos competindo. Para ver quem sabe mais teologia, não estamos competindo. Fomos chamados para cooperar uns com os outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. Esse é o nosso chamado como cristãos, esse é o nosso chamado como igreja. Então, que a gente nunca se esqueça disso, que uma igreja que perde o amor, ela deixa de se parecer com o rebanho de Cristo e passa a se parecer com uma matilha de lobos. E que a gente não siga por esse caminho, que a gente sempre ame as pessoas, ame uns aos outros, suporte uns aos outros. Tem pessoas que você talvez não vai gostar, mas você vai ter que amar. Que você vai ter que dar o braço a torcer, que você vai ter que sentar um dia na cantina para conversar, num almoço comunitário que a gente faz, sentar na mesa dela, trocar uma ideia. Você vai ter que fazer isso, irmão. Você vai ter que quebrar seu orgulho para amar de verdade e poder servir de verdade. Amém? Nesse sentido, João Calvino também comenta esse versículo 15 nos dizendo assim, e essa é a última frase que eu vou projetar aqui para vocês: quando o amor não governa os corações, a liberdade degenera em orgulho e arrogância. E a convivência entre os crentes se torna uma guerra cruel e insuportável. É aquilo que estamos falando. Liberdade sem amor, irmãos, vira um campo de guerra. Ser livre, mas não amar, vira egoísmo, vira orgulho, vira arrogância. Por isso, a melhor maneira de preservar a unidade da igreja é cultivando o amor. Se queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos usar a liberdade que temos não para criticar, mas para edificar. Não para disputar, mas para servir e amar. Porque a liberdade sem amor é um campo de batalha, mas com amor ela é um jardim espiritual, onde o Espírito Santo faz florescer a graça de Deus entre nós. Amém? Louvado seja Deus. Quero chamar a banda aqui comigo, então. Podem se achegar novamente. E se prepare, porque a mensagem da semana que vem também, Paulo vai pegar pesado com nós, irmãos. Se você ler do versículo 16 em diante, você vai ver que ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí todos nós vamos ser chapoletados pela palavra de Deus. A nossa conclusão de hoje é a seguinte: hoje nós aprendemos ainda mais sobre esse presente tão precioso que recebemos de Deus, que é a liberdade em Cristo, e como nós devemos administrar a liberdade de maneira correta. Para isso, nós vimos então 3 tópicos, sendo o primeiro deles a responsabilidade da liberdade. Aprendemos que a graça não é um alvará para pecar, nem o direito de fazer o que quer, mas é ser livre de tudo isso e ainda assim ser feliz. É o poder de fazer o que é certo e de dizer não ao pecado e sim ao Espírito Santo e ainda assim ficar satisfeito. É ser livre do pecado, não livre para pecar.
Guarde isso no seu coração. Segundo ponto que nós aprendemos hoje, segundo tópico, é que o amor é o cumprimento da lei. O grande mandamento da lei não é a circuncisão, não são os rituais religiosos, não é nada disso, irmãos. O grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. É assim que se cumpre verdadeiramente a lei, amando as pessoas e servindo as pessoas. E o terceiro, então, tópico que acabamos de falar, foi sobre o perigo da falta de amor. Vimos que quando a igreja perde o amor, ela deixa então de se parecer com o rebanho de Cristo, com as ovelhas, e passa a se parecer com uma matilha de lobos, que se destrói, e se mutila, e se devora entre si. E nessa briga, não há vencedores. Todos se machucam, e quem perde é o reino de Deus. Nunca há vencedores, irmãos, nessa briga. Então, que através desse sermão, o Senhor nos ajude a termos uma fé mais madura, a compreender essas verdades e, na sua infinita bondade, nos conduzir ainda mais a um cristianismo de acordo com a sua vontade, de acordo com a semelhança do seu Filho Jesus. Vamos orar? Quero te convidar a fechar os seus olhos por mais um instante